Boa tarde, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia Pita, como eu coloquei ali, professora por paixão e vocação. Antes, um comentário. Apesar da coincidência, nenhum parentesco com o falecido prefeito, mesmo porque o meu Pita tem um T só. E vamos falar aqui nesses 20 minutos, com esse relógio cruel olhando para mim, sobre criatividade e inovação. Como eu coloquei ali, por quê, para quê e como. Já que vocês já devem até ter ouvido em outras palestras que para qualquer atividade, em qualquer função, em qualquer área, criatividade e inovação são fundamentais. Ainda mais nos dias de hoje, com tanta mesmice, com tanta crise, se não usarmos a criatividade e a inovação, vai ser muito difícil vencer tudo isso. Então, eu vou começar aqui com algumas coisas muito importantes que talvez respondam o para que e por que criatividade e inovação. Hoje, Hoje nós temos, por conta da internet e da tecnologia, uma expansão muito rápida do conhecimento e da informação. Nunca se teve tanto acesso às informações, nunca se teve tanto acesso ao conhecimento como hoje. Vocês estão aqui me ouvindo e se vocês acessarem o celular de vocês, ficam sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, atualmente, a pessoa que se destaca não é mais aquela que tem o acesso à informação, mas aquela que sabe o que fazer com essa informação. Porque aí nós temos uma outra questão muito importante, que é quantidade versus qualidade. Nós temos hoje muita quantidade, mas essa quantidade não se reflete em qualidade. As redes sociais, principalmente o Facebook, nos mostram bem isso. Alguém faz um post hoje, por exemplo, cria um meme aqui da feira, cria um meme aqui da palestra. Esse meme vai ser curtido e compartilhado milhares e milhares de vezes, sem nada diferente, sem nada criativo para brincar, para mexer com esse meme, com esse post. Eventos são feitos e muitos deles com a mesma cara, com a mesma ideia, a mesma forma. Ou seja, temos muita quantidade, mas pouca qualidade. Nós vivemos hoje a chamada era da mesmice. Se nós observarmos em todos os setores, por exemplo, televisão, nós tínhamos na televisão sempre algo novo, diferente. Hoje é sempre regravação de novelas do passado, filmes que já foram exibidos há 20 anos, como se fossem uma grande novidade. No cinema, a mesma coisa. Ou uma regravação de um filme que fez muito sucesso com novos atores. Ou então aquela história de 1, 2, 3, 4, 5, a vingança. O Wolverine, por exemplo, só acabou porque o ator disse, eu não quero mais, eu não aguento mais, porque senão eles matariam o Wolverine e fariam um novo filme, A Ressurreição de Wolverine. Vamos para a área da música, a mesma coisa. É regravação, é regravação, é regravação. Então, hoje sobrevive, hoje se destaca no mercado, não aquele que se prende à quantidade, mas aquele que consegue trabalhar dentro dessa mesmice a qualidade. Eu sempre costumo dizer, você não precisa fazer alguma coisa que nunca ninguém fez ou que nunca ninguém faria. A grande sacada da criatividade é você ser capaz de fazer o que todo mundo está fazendo, mas de uma maneira que ninguém fez ainda. De uma maneira que vai surpreender, de uma maneira que vai trabalhar
esse outro ponto que é muito importante. Quebrar o gesso que hoje fecha, que hoje censura, que hoje aprisiona a cabeça das pessoas. Hoje a sociedade está engessada, o comportamento está engessado. Alguém lança uma moda de cabelo, no mesmo dia, na mesma semana, milhares e milhares de pessoas cortam o cabelo ou pintam o cabelo dessa maneira. Então é esse gesso, essa mesmice que precisa ser quebrada. E essa mesmice só é vencida com qualidade e não quantidade. E é exatamente aí que entra criatividade e inovação. Só que há uma outra questão muito importante nessa história toda. É saber que o mundo, ele mudou de dono. Então, hoje nós não temos mais aquela história de ele é PhD em Harvard, então ele domina o mundo. Não, como eu disse anteriormente, hoje o mundo pertence não a quem tem simplesmente o conhecimento, mas quem sabe lidar com ele, quem sabe trabalhar com esse conhecimento. E aí, por pensar neste tipo de evento, que tem um público muito grande voltado a eventos, a shows e tudo mais, eu vou contar rapidamente uma das histórias mais incríveis que mostra mesmo que o conhecimento é importante, mas quem sabe lidar com ele é que faz toda a diferença. Eu vou falar de um festival que teve 8 edições, mas que aconteceu pela primeira vez nos anos 80, o festival Live Aid. O primeiro e único festival que aconteceu simultaneamente em 2 palcos, um na Europa e o outro na América. Um na Filadélfia, nos Estados Unidos, e o outro em Londres, na Europa. O grande mentor desse festival foi Bob Geldof, que até hoje está por aí, muito conhecido internamente na área da música, porque ele é um músico de estúdio, um músico de apoio, mas pouco conhecido do grande público. Nos anos 80, a BBC fez um documentário chamado Etiópia, e o mundo civilizado descobriu o que era fome, e resolveu fazer alguma coisa para ajudar a Etiópia. O primeiro a fazer alguma coisa foi Michael Jackson, que reuniu nos Estados Unidos, no estúdio dele, um grupo de músicos, e vocês devem se lembrar, mesmo os mais jovens aqui, do famoso We are the world, we are the children. Eu canto pessimamente, tá? Por isso eu vou continuar falando. O Bob Geldof teve uma ideia. Poxa, por que só esse pequeno grupo de músicos? Por que não fazer uma coisa com as lendas vivas que nós temos da música? Freddie Mercury ainda estava vivo, Led Zeppelin ainda fazia um show ou outro, Paul McCartney estava ali. Então o Bob Geldof teve a ideia de fazer um show, como eu disse, simultâneo, América e Europa. Ele tinha a ideia, mas precisava colocar essa ideia em prática. Então, como eu disse, não basta o conhecimento, é preciso saber como trabalhar com esse conhecimento. A primeira pessoa que ele procurou foi um amigo dele, que na época era o diretor da Sony em Londres. Chegou para o cara, contou a ideia. Quando a ideia sai muito da caixa, quando a ideia quebra o gesso, a primeira reação das pessoas é: você é louco, não vai dar certo, isso nunca que vai dar certo. Foi o que o diretor da Sony disse para ele. Só que ele falou o seguinte: eu não estou aqui para saber se vai dar certo ou não, eu quero um favor seu. E ele falou: se não for dinheiro, tudo bem. Ele falou: não quero dinheiro, eu quero a sua agenda de telefone. Naquela época não existia celular, era agenda papel. O cara deu a agenda para ele e falou assim: tá bom, você acha que com essa agenda você vai botar esse festival em pé? E ele disse: vou botar esse festival em pé. Ele pegou a agenda e ele foi batendo de porta em porta, com todo um teatro que ele já tinha montado na cabeça dele. A primeira porta que ele bateu foi Phil Collins.
Chegou para o Phil Collins e falou, Phil Collins, aqui é o Bob Geldof, tudo bem? Tudo bem, Bob, e aí? Olha, eu estou vendo aqui o contrato, vários contratos já assinados do Live Aid, e você não assinou ainda? Mentira, porque ninguém nem sabia o que era o Live Aid, só ele. Aí o Phil Collins, como assim? Live Aid? Não estou nem sabendo. Aí vinha o teatro. Eu sabia que não tinham te falado. Não era possível que Phil Collins ficaria de fora de Live Aid, esse super festival. E aí ele pegava sempre a pedra no sapato, o adversário do cara. Quem entende aqui um pouquinho de música, quem gosta um pouquinho de música, sabe que um dos grandes rivais de Phil Collins sempre foi... Ninguém sabe. Peter Gabriel, tem alguém que sabe? E aí o Bob Geldof virou e falou assim, e uma coisa, Peter Gabriel vai abrir em Londres. Phil Collins surtou, né? Meu, você tá louco? Então exijo abrir nos Estados Unidos. O Phil Collins, ele surtou de tal maneira que ele abriu na Filadélfia, pegou um jato e fechou em Londres junto com o Paul McCartney, tá? Ele tocou bateria lá. Pegou a assinatura do Phil Collins, fez a mesma coisa com o Bob Geldof, fez a mesma coisa com o Peter Gabriel e assim foi de porta em porta. Última porta que ele bateu foi Paul McCartney. Detalhe, Paul McCartney não subia num palco há 10 anos. E ele conseguiu fazer o Paul McCartney voltar para os palcos. Live Aid foi a volta de Paul McCartney aos palcos. Aí faltava o quê? O que você precisa para colocar um evento em pé? Patrocínio. Um evento que é um evento social, bebida alcoólica não pode. Tem que ser refrigerante. Quais são as duas maiores rivais nessa área? Coca e Pepsi. Fez a mesma coisa. Ligou para o cara do marketing da Coca, aquele mesmo teatrinho. Ó, seguinte... A Pepsi vai patrocinar o Live Aid. E falava tudo o que ele queria. Não sei quantos banners, não sei quantos... O cara da Coca surtou. Assinou, deu tudo em dobro o que ele tinha falado. Aí ele foi lá na Pepsi, enfim. E assim o Live Aid ficou em pé por 8 edições. Pra vocês não pensarem que isso que eu estou falando é loucura da minha cabeça, só entrar no YouTube e colocar lá Live Aid... Mentira, a história por trás do Live Aid, vem toda essa história. Quem narra é o Bob Geldof, depoimento de todos eles. O depoimento do Phil Collins é de rolar no chão, de dar risada, é fantástico. E depois mostra também eles levando toda a verba que eles arrecadaram e que eles reverteram em remédios, roupas, para as pessoas e as famílias da Etiópia, tá? Portanto, é importante a gente ter bem clara na cabeça as definições de criatividade e inovação, porque completa o que eu acabei de falar. Fala-se muito de criatividade e inovação, mas muita gente não sabe exatamente o que é isso. Criatividade é ter a ideia. Então, se alguém aqui um dia pensou assim, eu não sou criativo, engano. Não existe alguém que não seja criativo. Todos nós somos criativos por natureza. Criatividade é uma capacidade inata, é a capacidade de ter ideias. Todo mundo aqui nesse exato momento tem uma ideia na cabeça. Isso é criatividade. Por que que alguns não se sentem criativos? Porque tiveram essa criatividade de alguma maneira engessada, censurada, apedrejada. Basta exercitar. E isso dá para começar a fazer agora. Exercitar as ideias. Porém, ninguém ganha dinheiro com ideias. Eu ganho dinheiro quando eu transformo a ideia em ação. Por isso que eu falei, não basta o conhecimento, é preciso saber o que fazer com esse conhecimento. E é aí que entra a inovação. Ponto fraco do brasileiro. Muito criativo, cheio de ideias, mas grande dificuldade para colocar as ideias em prática. Falta inovação. Inovação exige conhecimento. Inovação exige técnica. Inovação exige investimento, tá? Aí, a gente pode dizer que há uma grande diferença, então, entre as habilidades acadêmicas e tradicionais, então os diplomas que penduramos na parede, os diplomas que guardamos nas gavetas, eles são importantes? São, mas eles não fazem a criatividade se transformar em inovação. Eles geram as ideias, eles nos ajudam, esse conhecimento, essas habilidades nos ajudam, mas o que nos leva à inovação são
São as habilidades além do racional, aquilo que ninguém espera. Vou citar um exemplo clássico aqui. Pepsi e Coca, que já foi mencionado, as duas rivais brigam a vida inteira. Pepsi gastava fortunas fazendo comerciais e sempre que você chegava num restaurante, num bar, você pedia Coca e o garçom dizia, só tenho Pepsi, pode ser. Um dia, quando todo mundo pensou, bom, agora a Pepsi vai fazer um outro comercial milionário, não. Ela lançou a campanha do Pode Ser. Uma empresa que admite, sim, eu sou a número 2. E daí? Eu sou a número 2, só que a número 2 pode ser muito legal. E vamos combinar que ela foi muito esperta aqui no Brasil, colocando de abertura da campanha o Cauã Raymond, que o Cauã é um pode ser bem bacana, né? E ela virou o mercado. Então, fazer aquilo que ninguém espera, sair da mesmice, isso é, de fato, criatividade e inovação. É fácil? Não. Senão todos nós aqui seríamos Steve Jobs, mas não somos, não é? Estamos aqui buscando esse caminho. Vou deixar uma pergunta no ar. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Isso é o que você deve se perguntar todos os dias. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Ou seja, quando você saiu da caixa. Quando no meio de tanta gente igual, você foi o diferente. Você teve coragem de mandar nudes para alguém. Eu vou fechar com grande prazer com um vídeo incrível de um aluno. Eu amo meus alunos, principalmente quando eles quebram o gesso e fazem essas coisas incríveis. É o resumo de tudo que eu falei, tá? Muito obrigada. Eu deixo aqui meu contato, meu e-mail pessoal, se alguém precisar de alguma coisa para sair da caixa, se eu puder ajudar,
Contem comigo. Acho que eu nunca falei tão rápido na minha vida. Muito obrigada, de verdade. Alguma pergunta? Não? Tudo bem? Valeu a pena? Eu pergunto, então. Valeu? Obrigada. Todo mundo para fora da caixa, hein? Obrigada.